Bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou Rafael Capa, CEO da Jump, e hoje estamos aqui com 3 convidados. Vitor, nosso executivo de contas da Jump, a Jéssica, nossa head de pré-vendas, projetos, especialista IA, e a nossa convidada de hoje, a Joyce Seller, CDO da Livelo, com mais de 20 anos de experiências na área de tech, uma pessoa também que trabalha com causas sociais e muito mais. Seja bem-vinda. Obrigada. Joyce, você pode começar com a gente contando um pouquinho sobre essa história? Quem que é a Joyce? Eu vou ter que resumir, porque eu já sou velha e a história é longa. Mas vamos lá. Eu comecei trabalhando com tecnologia com 15 anos de idade, num momento onde mulheres em tecnologia eram para servir café e o pessoal fumava nas salas. Então era um momento de mercado, de carreira bastante desafiador, né? E de lá para cá eu passei por várias áreas da TI. Durante os 2, 3 primeiros anos, até eu olhei assim e falei, TI não é para mim, Nossa. porque eu entrei em infra, então puxar cabo, fazer cabeamento, fazer instalação de hardware, de servidores, de data center, depois desenvolver aplicativos, e eu não gostei de nada disso. Eu falei, como que esse povo gosta de tecnologia? Meu Deus do céu! E aí eu conheci a área de dados, e na área de dados eu me encontrei. Eu falei, opa, isso aqui é bacana, isso aqui eu gosto. Olha que legal. E fui evoluindo ali na área. Mais ou menos ali perto dos anos 2000, eu comecei a trabalhar com BI. Era um termo praticamente inexistente aqui no Brasil. Então não tinha material, não tinha literatura. Na época, Google ainda também não era tão avançado, né? Biblioteca não tinha o que você pesquisar. Então eu tive um líder meu que era o Davidson Fonseca, e ele foi um grande mentor nessa área, que ele tinha acabado de voltar de projetos onde ele tinha atuado fortemente com BI, e ele me ensinou muita coisa ali nesse começo de carreira. E daí eu falei, poxa, bacana, gostei disso. É legal ver a tecnologia sendo utilizada não só para automatizar coisas, não só para eu deixar de preencher uma ficha no papel e passar a preencher no computador, mas sim para resolver problema, para trazer solução para a empresa, para trazer conhecimento, né? E aí eu fui aprofundando, fui trabalhando, fui crescendo e desenvolvendo nessa área. Nossa, muito interessante, até porque quando você disse que começou com BI, né? Eu mesmo também comecei na área de BI, isso há anos atrás, e a gente sai daquela época para esse mundo hoje, né? Que a gente sai da análise que nós tínhamos no mundo de dados, na área de BI, que era uma análise um pouco mais estática, apesar de já olharmos para modelos estatísticos, já trabalharmos com inteligência naquele momento, para um mundo em que hoje a velocidade que a gente analisa, a velocidade que a gente traz insight, a velocidade que a gente traz respostas, ela mudou muito, né? Esse crescimento ele veio, apesar de parecer muito tempo, na verdade eu olho assim, foi muito rápido, de uma hora para outra, a gente acelerou muito esse processo e até o volume de dados, né? E olhando para toda essa camada, todo esse seu trabalho, né, e toda a história, um dos pontos que eu achei interessante quando, né, entendemos um pouco do seu perfil aqui para mim como convidada, é que a gente entendeu que você também tem uma causa social voltada para a tecnologia, né, em que você atende, você tem projetos que já foram realizados e outros que você gostaria de executar. Sim, essa causa social ela vem muito da minha história. Eu nasci e cresci em comunidade, então eu não tinha recursos financeiros. Perfeito. O principal motivo de eu ir trabalhar com tecnologia no começo da carreira foi uma questão financeira, para poder pagar estudo, para poder ajudar em casa, sustentar ali a casa, tudo. Então, e foi muito difícil, né? Imagino. Eu tenho uma mentora que ela fala que a frase que eu disse para ela que mais marcou na vida dela foi: eu tive que aprender a falar. Porque quando você está ali no meio da comunidade, o seu dialeto é um, a sua fala é uma, Perfeito. a sua forma de sentar, de se posicionar é uma. Quando você vai para o mercado corporativo, é outra pegada, é outra coisa. Então eu tive que reaprender a falar, reaprender a comunicar, e não foi fácil. Só que eu tive pessoas boas no meu caminho, né? E aí vai da crença de cada um, Deus, arquiteto, o que você quiser acreditar, sorte, né? Alguns Sim, falam lógico. que é sorte. Sim.
Mas eu tive pessoas boas no meu caminho que me ajudaram muito nessa jornada. Então, o mínimo que eu posso fazer para retribuir é ajudar novas pessoas nessa jornada, né? Então, quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente tem uma desigualdade gigante, né? E eu não estou falando nem só de distribuição de renda, mas sim de acesso a conteúdo e a conhecimento. Por mais que muita gente fale, tá tudo disponível no YouTube hoje em dia, é só você acessar. É a mesma coisa que eu falar, olha, tem uma festa, você quer ir pra festa? Você fala, vou, eu não te passo o endereço. Ou eu te passo o endereço, chega na festa, eu não tiro você pra dançar. Ou eu te chamo, mas eu não te viabilizo a roupa pra você ir. Né? Então não é sobre convidar para ir à festa, é sobre viabilizar com que você se divirta na festa também junto com os outros. Muito bem. Né? Então o viés social vem muito da minha história, que eu tive pessoas boas na minha história, então é ajudar outras pessoas também. Muito legal, porque agora você comentou até de encontro com a minha história, eu não sabia dessa história, e quando a gente conversou, a gente não conversou isso, né, no nosso alinhamento, a gente não conversou sobre isso. E essa história é parecida com a minha, né? Eu cresci numa região de comunidade, na região do ABC, de Diadema, e você falou uma coisa que é muito verdade. Você aprender a falar e a se comportar. Eu me lembro quando eu comecei no mundo corporativo, também em tecnologia, minha primeira oportunidade foi tecnologia. Eu lembro meu primeiro almoço. Eu não sabia como me comportar no almoço com as pessoas. Era uma mistura de vergonha com falta de conhecimento e a vontade de fazer acontecer algo diferente. E assim como você comentou, né, que houve pessoas no caminho que nos ajudam, né, e você falou de crença, acredito muito em Deus e acho que até pela Jump que a gente fez na história tem muito a ver com isso também. Mas esse meu início é muito parecido e muito legal, porque eu tive apenas um curso lá de tecnologia que meu pai conseguiu pagar para mim a muito custo. Meus pais são comerciantes, e quando eu digo comerciante, aquele de bairro, né? Do bairro da Quebrada mesmo, que minha mãe vendia doce, meu pai vendia sorvete, depois meu pai foi caminhoneiro. Então, assim, e eu entendo muito quando você fala essa necessidade da gente reaprender a se comunicar, a se portar, porque o mundo corporativo, de certa forma, ele exige isso da gente para conseguir entender o mundo corporativo e fazer essa evolução. Pô, bem legal mesmo. Parabéns, porque não é qualquer pessoa que tem essa visão inicial da mudança e muito menos que tenha vontade de fazer acontecer para outras pessoas, né? A gente conhece casos de pessoas que evoluem e infelizmente acabam esquecendo a raiz, né? E eu não digo nem que é por mal, porque o mundo acaba consumindo, mas você ter esse viés com você ainda eu acho muito legal. Acho que são pessoas que fazem diferença, né? E dentro desse cunho social que você trabalha, um dos pontos que eu entendi aqui tem esse lado de ajudar pessoas que não tiveram oportunidade, como você disse, você convida para a festa, mas na verdade a gente tem que ajudá-las a chegarem e se portarem numa festa. E também tem um ponto que eu entendi que tem uma iniciativa relacionada a mulheres. Sim, o que acontece? Eu costumo trabalhar, esse ano muito menos por conta do mestrado, eu tô sem agenda, mas eu monto todo ano um grupo com de 2 a 5 pessoas para poder ter um tempo de qualidade para falar sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre como é trabalhar no mercado de tecnologia e o que você precisa expandir. E aí, a partir disso, a pessoa vai se conhecendo. Então, eu apresento a festa. Eu falo o lado bom, o lado ruim, porque não são tudo pérolas, né? Como toda carreira. Sim. E o que ela vai ter de necessidades, de abertura. Tem um caso que é muito legal. Eu tenho uma amiga e ela sempre trabalhou como comercial de empresas de tecnologia. Sempre. Ela falou, poxa, eu gostaria muito de ir para a área de dados. Gostaria muito de fazer uma transição de carreira. Só que assim, eu sempre trabalhei com venda de software. Ela não trabalhava com desenvolvimento, sim venda de licenciamento. Falei, vem para um grupo de transição e vamos conversar. Depois dos 6 meses, que aí é um time que eu geralmente faço, são 6 encontros, 1 por mês. Ela virou e falou, o meu mercado é ser pré-vendas mesmo. Eu não tenho aqui esse viés para ir para dados, para ir para inteligência artificial. Eu achava legal pelo que eu vejo as pessoas comentando.
mas entendendo mais a fundo, não deu jogo. E até isso eu acho que é um sucesso, porque ela ia abrir mão de uma carreira consolidada que ela tem para ir para alguma coisa quebrar a cara. Ela teve a oportunidade de entender antes, de testar. E não abrir mão do que hoje já ajuda ali no sustento da casa, da filha. Então, mesmo quando o case não é a pessoa ir para a tecnologia, a pessoa ela passa a se conhecer, a entender, a saber o que ela pode melhorar. Sim. Né? Muitas vezes quando a gente fala de trocar de carreira, trocar de emprego, tem muito aquele negócio de, acho que todo mundo aqui já trocou de emprego. Você não tá rendendo bem no atual, você culpa o chefe, você culpa a empresa. Sim. Só que quando você troca de empresa, você faz tudo que você não fazia na outra. Como teria sido na empresa anterior se você fizesse tudo isso? Perfeito. Então, nesses 6 encontros, eu trago esse tipo de reflexão para a pessoa também. Que legal. Então, nesse momento de transição, de conhecimento, a pessoa acaba se redescobrindo muitas vezes. Você também dá o direcionamento técnico também, de trilhas para eles seguirem, essas coisas, ou é mais uma parte de como que é o mercado e etc., mas o direcionamento técnico elas escolhem como que funciona? Eu apresento o que tem na área de dados em si, principalmente, que é onde eu nado de braçada, né? E dentro do que eu apresento, quando alguém fala, poxa, gostei aqui do cargo de PO, como que eu começo? E aí eu tenho algumas pessoas que gostam de trabalhos voluntários também, e inclusive me ajudam nessa seara. Então teve, por exemplo, uma moça que ela queria ser PO. Eu chamei uma pessoa que era PO especialista, que tinha feito toda a jornada para ser PO. Uma outra pessoa que era gerente de projetos. E falei, galera, vocês me ajudam na transição de carreira dessa pessoa? E a gente montou com ela, foi um plano de 1 ano de estudo, de conhecimento, de encontros, de tira dúvida, para ela poder ir ali para a carreira de PO, que era o que ela queria. Eu queria complementar também que eu lembro essa questão de transição de carreira, a Jump ela tem um projeto próprio assim que é justamente para pessoas que estão iniciando na área de tecnologia ou querem fazer a transição de carreira, que acho que a gente conversou, acho que no ano passado a gente chegou a conversar, que é o próprio Jumpstart. Eu trouxe alguns amigos, você falou de pessoa ali que era do executivo, eu trouxe um amigo que era do agro. Eu trouxe um amigo que era técnico de celular e ele queria ir no mundo de dados. E hoje ele tá super bem. Engenheiro de dados, cientista de dados. Tem um outro que é PO também. Então a Jump tem. E eu lembro que a gente conversou também quando você estava na outra empresa que você tinha um projeto que era para mulheres em situação de vulnerabilidade. Sim. Que era... Eu não lembro... Você pode falar? Posso sim. Era o Talentos Digitais. O Talentos Digitais foi um projeto muito legal do Sírio-Libanês, onde, não sei se todos sabem, aqui o Sírio-Libanês é uma instituição filantrópica, ele não é um hospital comercial, né? Então ele não tem ali lucro, tudo que ele recebe ele reaplica para a sociedade. E nós montamos junto na época com a Vai na Web, que é uma empresa no Rio de Janeiro, que fica numa comunidade no Rio de Janeiro. Nós montamos um grupo de formação de mulheres que tinham renda per capita, eu não vou lembrar exatamente, mas era algo de R$300 por mês, era uma renda per capita muito baixa. E a gente montou todo o programa de formação de front-end para essas mulheres. A gente começou o projeto ali com 250 mulheres, finalizamos com 67 mulheres formadas, foi um número muito alto. Né? A gente tem, infelizmente, por questões de família, de cuidado com os pais, cuidado com os filhos, que no geral fica com as mulheres, muita gente desiste no meio deste caminho, né? Sim. Mas a gente conseguiu terminar com 67 ali, das quais, por exemplo, hoje eu ainda tenho contato com uma delas, e ela hoje é analista júnior dentro do próprio Sírio-Libanês, trabalha na área de dados. Legal. E tá crescendo, tá feliz da vida. Legal demais. E você acaba fazendo parte da história da pessoa, né? Com certeza. Essa pessoa em específico, eu não combinei com ela antes, então não vou citar o nome dela.
mas ela tinha o sonho de se casar de noiva e fazer uma cerimônia. E pós esse projeto, pós a viabilidade financeira, foi o primeiro sonho que ela realizou. Ah, que legal. Então foi muito legal, foi muito legal gratificante, mesmo. né? Bastante. Gratificante. É interessante que esse tema, eu ainda nem vou seguir a pauta aqui, ainda nesse tema um pouquinho. É interessante porque a Jéssica é que lidera o nosso time do Jumpstart, que é a nossa iniciativa para capacitação, né, de pessoas que querem migrar para a área de TI. Então, na história da Jump, a gente formou... Jéssica, quantas pessoas a gente formou já, mais ou menos? Nossa, nem sei mais, mas acho que umas 60 ou mais pessoas, muito juntas. Formadas que a gente levou para o mercado. E nesse período foram diversos perfis. Mas o mais interessante é que nessa mesa a gente tem o Vitor também, que ele é um caso real antes do Jumpstart nascer, do jeito que ele nasceu. O Vitor, ele migrou, né? Ele até falou com várias origens, né? O Vitor, quando eu conheci o Vitor, ele vendia fita 3M no telefone, quase um call center de vendas. E a gente já se conhecia há muito tempo, e meu amigo pessoal, e a gente conversando, ele estava fazendo faculdade de tecnologia, tinha o interesse de migrar, e aí surgiu a opção. A Jump já existia, né? Mas a Jump deveria ter, acho que hoje nós estamos com 600 pessoas, na época nós tínhamos umas 20, 15 pessoas. E aí eu falei, Vitor, vamos lá. Né? Não existia uma questão formal ainda do projeto, mas ele e um outro consultor que a gente tem hoje, que é o Fábio, foram praticamente os pioneiros nossos, né? Que a gente botou numa mesa e falou, cara, vamos aprender? Vamos. E a gente ensinando o Join com cafezinho. Com Nespresso. Esse aqui é branco, esse é vermelho, e aí vamos fazer um Join. Fazendo Join com café, eu lembro. Eram as cápsulas de Nescafé, e a gente aqui, eu falei, meu Deus, como é que eu vou pôr isso? Juro. E aí a gente formulando lá, eu falei, nossa, como é que é isso na prática? Porque aqui tá o café, né? Aí depois eu acabei caindo na área de BI. Foi a área de BI, CRM, acabei indo pro DBM, depois fui evoluindo, mas eu vim de comercial produto. Então eu fiquei dessa história de Jump já tem 8 anos, vai para 9, dos 10 vai fazer 11 a Jump. E eu comecei assim, eu era vendedor de produto, fui pros joins do café, e aí eu fui pro cliente, BI, analista de CRM, campanha, marketing cloud, e hoje eu fui pro comercial. Hoje eu peguei lá essa experiência técnica para agregar ali o que eu tenho hoje no dia a dia no comercial. Mas não dá para parar de estudar de jeito nenhum. Teve muito produto cartesiano aí no meio disso, né? Teve. Nossa, tá rodando, não parou até agora. Ixi, Maria, a query tá errada. Não, teve bastante coisa. Mas... É interessante a evolução, porque tem muito a ver com o que você comentou, e eu acredito muito nisso também, de verdade. Eu acho que o que a gente conseguir passar para as pessoas, eu acho muito legal. A Jéssica compartilha disso, o Vitor também, como ele disse, né? Ele entrou, depois indicou pessoas, a Jéssica vem formando pessoas, e aí entra num ponto que tá na nossa pauta e que eu acho interessantíssimo, que é como que a gente enxerga hoje a presença feminina no mundo de tecnologia, né? Conta pra gente um pouquinho, Joyce, como que é a sua visão? Hoje em dia, o mercado está muito mais aberto, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de mulheres em tecnologia, ainda tem um gap grande, mas existe muito menos preconceitos, né? Hoje em dia, já é muito mais simples de lidar. Não é mais a menininha que serve o café para o diretor de TI, né? Hoje em dia, isso é inaceitável. Nossa, amém, né? Amém. Então, assim, já melhoramos muito, mas estamos longe de sermos um mercado onde a igualdade exista, né? Ainda não existe. Mas eu vejo que a sociedade vem caminhando muito para isso, né? Quando a gente pega dentro de inteligência artificial, por exemplo, no mundo, falando de mulheres em inteligência artificial, a gente fala de 22% de mulheres. No Brasil, a formação de mulheres em IA já está em 29%. Então, você vê que já tem alguns pontos que a gente está superando a média mundial. Média mundial. Então, isso mostra que tem um caminho aqui sendo traçado, tem um caminho sendo alcançado. Existem comunidades e ONGs, por exemplo, como a MCIO, da qual eu faço parte. Sim. O MCIO é um conjunto de CIOs mulheres que elas existem
para ajudar na formação de próximas CIOs. Então, legal. quando você está começando ali a sua carreira executiva, os seus primeiros degraus, você... E aí depende muito de cada pessoa, né? Da exposição que cada pessoa tem. Você é convidado para fazer parte do MCIO. E ali dentro, aí você começa a ter coach de o que é ser um executivo em tecnologia, coaching de como conversar, como trazer. Você reaprende o que você achava que já sabia. Perfeito. Né? Eu tô no meu 3º ano de MCIO. Então, assim que eu cheguei, eu falei, o que eu vou fazer aqui? Por que me indicaram para isso? E quando eu comecei a ouvir as CIOs que estavam ali com 15 anos de carreira executiva nas costas, com 20 anos, a minha mentora que nos conhecemos no MCIO e ela é minha mentora para a vida hoje em dia, né? Você começa a ouvir uma pessoa que teve 20 anos de carreira executiva em grandes empresas, bigs empresas do Brasil que são consolidadas até hoje. Fundou sua própria empresa, a empresa da pessoa gera milhões. E você fala, como que ela fez isso? Ela fala, vem cá que eu te conto a história, vem cá que eu te ensino, vem cá que eu te mostro os caminhos. Então assim, a gente tem uma comunidade que se apoia muito, uma comunidade que se ajuda muito. Legal demais isso. E, Joyce, né? Hoje você faz parte desse grupo, mas eu acredito que até chegar na Joyce do dia de hoje, foram vários desafios, né? Considerando, como você disse, você começou aos 15, trabalhando com infra, até chegar em dados, mas eu entendo que não foi só a questão técnica e gostar de fazer o trabalho, você deve ter quebrado muito preconceito durante esse período, deve ter enfrentado vários desafios, né, para chegar até essa posição sua hoje. Imagino que não tenha sido fácil, né? Inclusive, a gente estava conversando aqui antes, falou que gosta de estudar muito, com certeza isso conta muito, mas eu acho que, além disso, a pessoa, né, a personalidade, batalhar, lutar, ir pra cima faz diferença. E aí, em cima disso, Joyce, você pode contar pra gente um pouquinho dos principais desafios que aconteceram na sua história? As principais pedras que você quebrou e que te fez chegar onde você está hoje? Vamos lá. Acho que um primeiro desafio que eu já contei publicamente, então não é segredo. Eu trabalhava em uma determinada empresa. O meu superior saiu em férias. Eu tive um desempenho muito bom, com elogios escritos por e-mails ali de... Olha, gostamos muito da sua forma de tratar. Quando fulano voltar de férias, a gente vai falar pra ele, levar feedback. E foi um período bom. Era a minha primeira experiência onde o meu coordenador não estava. E eu tinha que atender as áreas de negócio. Então eu me desdobrei para fazer bem feito. O problema é que essa pessoa tinha me chamado para sair algumas vezes. E eu namorava. E eu tinha recusado. Quando ele voltou, ele me chamou mais umas 2 vezes. E eu recusei novamente. Ele me demitiu por baixo desempenho. Então, depois que você passa por isso, você fala... Qualquer outro tipo de puxão de tapete é pequeno. Entendo. Né? Então, assim, esse eu acho que foi o pior dos que eu passei. E aí, quando isso aconteceu, eu era o perfil de mulher que se arruma, que gosta de se maquiar, que é feminina, que gosta de estar bem cuidada. Sim. Quando isso aconteceu, eu me masculinizei demais. Sério? De passar a usar roupas largas, cabelo com rabo de cavalo o tempo todo, maquiagem zero, para não chamar atenção, para poder ser vista. Que eles criam, né, também, que acham que a mulher de TI vai ser o que você se tornou depois. Sim. E aí, isso foi um processo de defesa meu, onde eu falei, bem, se eu tiver muito masculinizada, ninguém vai me olhar. E eu não vou mais lidar com pessoas. E foi onde eu peguei a minha carreira e fui para uma especialização técnica. E seria até chegar a arquiteto principal de soluções em empresas. Eu não queria mais saber de carreira, de gestão.
como que eu estou como executiva, então, hoje? O que que aconteceu? Eu tive um líder, Bruno Afonso, um líder que foi um amor. E ele chegou em mim e falou, Joyce, aqui na empresa, o time de trainees já curte você. A galera fica no seu pé, você que cuida deles, você que forma eles. Time de estagiário é a mesma coisa. Quando você vai em reunião com os clientes, fazer pré-venda, você faz a pré-venda, já desenha a arquitetura, o cliente gosta do seu insight. Vem ser líder? Não. Não vou. Não vou. Ele fez essa insistência umas 2 vezes, 2, 3 vezes. Aí eu falei pra ele, se eu for e acontecer alguma coisa que eu não goste, posso voltar? Tenho minha zona de segurança aqui. Então isso foi algo que eu aprendi nesse meio tempo, que compartilhe as dores, compartilhe as decisões, compartilhe os medos, os receios, porque ninguém vai ter bola de cristal. Até então ele não sabia o porquê eu falava não. Ele falou, se não der certo, volta. Sua cadeira tá aqui, a empresa é a mesma, o time é o mesmo. Eu fui em 6 meses, um dos clientes me fez uma proposta que eu não aceitei, o cliente dobrou a proposta, aí ficou inviável não aceitar. Sim. E desde então, isso tem uns 7 anos, 6, 7 anos, algo do gênero, eu venho evoluindo na carreira de gestão. Como executiva hoje. Como executiva hoje. Encarando essas pessoas, que lá atrás algumas pessoas... Essa abordagem que fizeram com você é uma coisa que me incomoda demais. Esse tipo de história me incomoda real. E pior que acontece até nos dias de hoje. Né? Eu tô fazendo mestrado, né? Eu já ouvi histórias no mestrado da galera falar, por que você tá fazendo mestrado? Sério que você é executivo no mercado? De colegas minhas comentarem que tiveram esse tipo de abordagem em turma internacional. De pegar pessoas de países que são muito mais machistas e no chat ali da aula, ela ser abordada do gênero, você é muito bonita pra trabalhar. Meu senhor. É raro, mas acontece com certeza. Então, assim, a gente ainda tem uma questão cultural pra superar. O problema aqui não é capacidade, é cultura. Cultura, né? Mas quando a gente olha pra esse número dos 29%, ele anima um pouco a gente, né? Muito. Olhando se a gente olha pro global de 22 para 29, a gente tende, pelo menos que... É o que você falou, minha capacidade. Então a gente começa a olhar que a cultura talvez esteja melhorando, né? E até vocês, mulheres, como presença feminina na liderança, eu acredito que ajude também a quebrar cada vez mais essa cultura que a gente ainda existe, mas que não faz sentido nenhum. E falando um pouco sobre a questão de mulheres em tech, liderança, o livro. Verdade, eu ia falar em outro momento, mas quero agradecer aqui o presente, tá? É legal você contar um pouco da história do livro, como que foi, que surgiu a ideia, e você apresentar melhor do que eu, você consegue apresentar. Vamos lá. Esse livro, pra mim, ele foi uma grata surpresa, né? Um belo dia eu recebi um e-mail questionando se eu gostaria de ser coautora no livro. Eu falei, que editora é essa? Que livro é esse? Da onde veio? Pra onde vai? E aí eu descobri o selo da série Mulheres. É um selo internacionalmente reconhecido. Então, é uma editora que ela foca em contar histórias de superação e sucesso de mulheres em diversas áreas para motivar outras mulheres, para servir de exemplo, para servir de guia, para servir de bússola para outras mulheres, né? Se a gente olhar na contracapa do livro, no verso, né, quer dizer, a gente vai ver que tem diversas executivas de tecnologia. E a agenda dessas mulheres não é tão simples. Então, como que eu consigo uma agenda com cada uma delas, para elas contarem a história, o desafio e tentar ajudar outras pessoas? Então, o livro ele vem muito nesse viés de... Vocês se conheceram, as autoras, ou mais ou menos? Algumas já faziam parte do MCIO, então algumas a gente já se conhecia. Outras eu conhecia de mercado, de eventos e afins. E algumas a gente se conheceu durante a escrita do livro.
Legal, bem legal. Muito Mas legal foi um essa projeto iniciativa. muito bacana, foi muito gostoso. Eu queria registrar que a Joyce deu um livro pra Jéssica e um pra Jump. O nosso tá aqui, a gente vai ler. Depois a gente conta o que a gente achou. Nossa criativa vai ficar na nossa estante ali também. Para quem Boa. quiser aqui ler também esse livro e conhecer mais a história. Continuando o bate-papo, poxa, a gente falou da liderança feminina, falando sobre o livro, dessa história. E chegamos aqui no ponto que hoje a Joyce está como um C-Level dentro da Livelo. E se for possível, abrir um pouco pra gente dos principais desafios hoje que passa para você dentro da empresa, como você tem solucionado, buscado soluções, né? Principalmente olhando para esse mundo em que nos últimos anos a gente tem visto uma evolução rápida do que a gente chama de IA. E como tem sido isso para você? Boa. Aqui, acho que primeiro é um abraço caloroso para a Livelo, porque assim, a questão de cultura na empresa e de igualdade é uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra empresa. Então é muito legal quando a gente olha o board da empresa. É um board formado de forma equilibrada e onde todos têm a mesma palavra e a mesma escuta. Então isso é muito bacana. Não tem a questão de eu estar falando e ser interrompida ou cortada por um homem estar falando e ser interrompido por outro que fala mais alto, que grita mais. É uma empresa de cultura de respeito muito forte. Então, isso faz toda a diferença. Então, assim, para outras empresas, um primeiro ponto, trate a sua cultura para que todos sejam respeitados de forma igual. Isso já muda o seu resultado de forma absurda, porque a pessoa vai estar feliz de estar ali, né? A pessoa vai estar satisfeita. De desafios hoje no dia a dia, eles fogem do técnico, né? Quando a gente começa na carreira de tecnologia, a gente quer dar a melhor solução técnica. Então, a gente quer pegar tudo que tem de melhor no mundo, trazer para o baldinho, para a caixinha de ferramenta e desenvolver em cima daquilo. Isso muda um pouco quando a gente vai para uma cadeira de executivo. E eu passei muito essa dor na primeira vez que eu sentei nessa cadeira. Justamente porque você gosta do técnico, você quer ver o código, você quer falar da ferramenta. Só que não cabe mais a você, você tem que confiar no seu time, né? E o desafio passa a ser o como você fala de ROI e de ROCs em cima de dados, né? Dados hoje em dia ainda não é uma disciplina que eu tenho uma fórmula de ROI. Como que eu calculo se o meu custo de data lake, processamento, armazenamento, está sendo efetivo, alto ou baixo, dado o resultado que ele gera, uma vez que ele é cross para toda a empresa e o resultado nada mais é do que insights e decisões que outras áreas tomam de melhoria contínua em cima do que você gerou. O resultado não é seu efetivamente. Então aqui, um dos desafios que tem muito nesse mercado é você trabalhar as parcerias. Porque você é um viabilizador, você é um habilitador. Olhando para dados, você consegue conhecer a empresa e entender quais são os gargalos e trazer isso para a mesa, trazer isso para o game. Falar, olha, eu tenho um problema estrutural em tal ponta. Vamos juntos pensar em uma ação? Vamos juntos pensar em uma solução? Isso aqui, se continuar dessa forma pelos próximos 2, 3, 5 anos, e aí você vai para a estatística, aplica modelo, vê projeções, eu posso vir a ter um problema. O que a gente vai fazer em conjunto? Esse problema está mais nas áreas A e B. E aí o desafio é como que você faz isso sem a área falar, o que você está mexendo na minha gaveta, amigão? É uma verdade. Esse é um dos grandes desafios quando você está numa cadeira de C-Level dentro de dados. Eu falo que o difícil desse problema que você trouxe é você sensibilizar. Porque, por exemplo, se é uma instituição financeira, que se você vai emprestar um dinheiro, né? Então, vou emprestar um dinheiro para o Vitor, eu tenho que ter um score de risco para ver se vale a pena ou não e qual o risco que eu estou assumindo.
Agora, alguns são muito indiretos para você medir. Então, eu sempre fiz assim, ou então, mas por que que vai dar um ruído? Como que eu justifico isso? Então, acaba sendo, também entra na frente cultural também, né? De você sensibilizar, isso aqui ali na frente, a médio e longo prazo, pode gerar isso, que pode gerar outros fatores, etc. Sim, é bem esse o caminho. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, hoje a gente tem um grande hype que é a IA generativa. Todo mundo quer falar de IA generativa. No entanto, até conforme papers da Gartner e tudo mais, onde está o dinheiro? Na IA clássica. O dinheiro ainda está em eu definir quais são os meus melhores clientes, parceiros, produtos, propensão, criar escoragem, criar cluster, segmentos. O dinheiro ainda está nisso, Sim. né? Tem outras empresas já ganhando dinheiro com IA generativa, mas no grande boom do dia a dia, isso é um diferencial de engajamento, muitas vezes, e não de geração de receita. Claro que cliente engajado está mais tempo contigo, se ele está mais tempo contigo, ele vai comprar contigo. De forma indireta, eu gero receita, né? Mas não é uma conta de 1 para 1. Não, pronto. Isso entra um pouco no tema do seu mestrado, né? Que você falou que é gerar produtos de dados que gerem realmente valor. Porque às vezes, o que você falou do hype, né? Às vezes, não, eu preciso usar a IA generativa. Mas pra quê? Qual dor que você quer sanar? Não sei, mas eu preciso usar. Tá todo mundo usando, eu preciso usar. Mas pra quê? O mestrado que eu tô fazendo é de gestão para a competitividade. E aí eu estudo em si a linha de tecnologia. Eu tenho um professor lá que eu não sei de onde aquele cara tira as ideias e os frameworks, mas ele é fora da curva, que é o Alberto Albertin. E ele montou um framework de valor do uso da tecnologia. Então, quando a gente fala de construir algo para TI, muito de quem sempre foi tech, a gente faz um tech for tech. Eu vou construir isso aqui para automatizar isso aqui. Eu vou construir isso aqui porque dá erro em tal processo, vai parar de dar erro. E ele traz o seguinte: se eu construir tecnologia por tecnologia, o meu board me vê como despesa. E despesa eu corto para ter um resultado melhor. De forma fria, desse jeito ele traz. Então eu vou construir tecnologia para quê? Para ter um benefício, e aí esse benefício ele pode ser de inovação, ele pode ser financeiro, ele pode ser de engajamento, mas tem que ter um benefício atrelado diretamente ao seu negócio final. E esse benefício acaba gerando um valor. Então, quando você vai construir algo de tecnologia, você fala, eu estou construindo com o intuito de gerar qual valor e qual benefício. Se você não tiver essa resposta, você está construindo tecnologia por tecnologia. E aí é despesa. E aí é o que você pode cortar. Você não sabe. E aí vem a medir o ROI, medir o que realmente vai impactar na ponta. Isso aí. Você falando isso, tem uma frase que eu gosto, que eu vi já há algum tempo, que é: se apaixone pelo problema e não pela tecnologia. No intuito do quê? Entenda qual é o problema a ser resolvido. Não comece decidindo pela tecnologia. A gente passa por isso, que às vezes clientes comentando que eles querem usar IA, que eles precisam usar a IA, muito até pelo hype que nós temos, né? De buscar uma visibilidade na empresa e falar, cara, resolvi um problema com uma IA. E ler esse IA, muitas vezes ler esse IA como LLM, né? Isso a gente tem visto bastante, tem melhorado um pouco. A gente tem visto que existe uma conscientização do que é IA, mas ainda assim a gente vê isso acontecendo no mercado, né? E aí entra essa questão, eles se apaixonam muito pela tecnologia ser utilizada, então eu vou usar LLM, vou usar tal inteligência, vou fazer meu próprio modelo aqui, vou rodar meu llama e daqui para frente eu vou sair com uma solução, mas para quê, por quê e a que custo, né? Acho que vai bem de encontro com o que você comentou, né? Com esse cuidado de saber que não é tech por tech, né? Porque quando você não olha para o problema e você quer solucionar uma questão só pela tecnologia, não deixa de ser tech por tech, e aí vira um custo, e que às vezes daria para ter sido resolvido mais rápido, mais barato,
e com uma possível evolução depois, né? Eu acredito bastante nisso que você comentou como desafio, inclusive como desafio no mercado, no sentido de, olha, quase que um letramento sobre IA, né? Quase que um letramento sobre IA para as camadas que hoje buscam soluções nesse formato. Eu acredito bastante nisso. O que você comentou, eu ia deixar pro final, mas tem um livro Desculpa. Desculpa. que eu gosto muito e pega um gancho bacana, né, no pensamento que você trouxe, que é o Comece pelo Porquê. Ele traz justamente isso. Antes de dar a solução, entenda o porquê aquele problema existe, o porquê aquilo é necessário, quais os impactos que aquilo vai gerar. Dentro do mundo de TI, a gente valoriza muito o raciocínio lógico rápido. Então, quando a pessoa está te desenhando, te comentando a dor dela, você já está pensando, não, aqui, ó, eu vou fazer tal tipo de coisa, vou chamar um evento, vou pegar tal item aqui do evento, vou processar de tal jeito para chegar em tal lugar. Tá bom, já sei, o que você precisa vai custar tantos mil. Quando, na verdade, por que esse problema acontece? Onde? Como? Para quê? Né? Então, quando eu começo pelo porquê, entendendo o porquê daquela necessidade, eu olho para o negócio e não para a tecnologia. E aí, a partir da dor do negócio, muitas vezes nem é a tecnologia que vai atender. É uma mudança de processo. Exato. Eu já participei de projetos numa indústria de gás e petro no passado, que eles pediram um projeto de governança de dados e data quality, porque eles estavam tendo muito desperdício de material em obra. O cara da obra pedia cano de cobre 3 polegadas para passar gás. E o cara de compras comprava o cano de cobre 3 polegadas, que era para água quente, não para gás. Então ia corroer. Então era material perdido. Não lembro se é cobre ao certo, não entendo muito disso, mas era algo desse gênero. Perfeito. E aí eles pediram um projeto de dados para aferir se a origem do pedido tinha relação com o material que estava sendo comprado para não ter desperdício. A gente olhou aquilo todo e falou, gente, projeto de dados para isso vai ficar muito caro. E se a gente criar um processo de cadeia, um PDCA? Um processo. Custou 10% e atendeu e resolveu o problema. A gente não vendeu um projeto de dados, né? Vendeu um projeto de melhoria contínua ali. Sim. Mas fez sentido para o cliente, porque a gente entendeu a dor do cliente. Perfeito. Aí, às vezes você vende um projeto de dados numa estrutura dessa, não vai entregar o que o cliente precisava no final, vai gerar custo e ainda aquela questão de que a consultoria que está prestando aquele serviço, ela pode não atender uma necessidade. Não presta. Exatamente. Então, é um cuidado. Vai enxugando gelo, né? O projeto vai enxugar gelo até o momento que as pessoas vão falar, não, o jeito que eu fazia antes dava mais certo e aí a solução desenvolvida e adotada ficou obsoleta. E É o processo de usar. ser mais consultor, né? Não só o tirador do pedido, né? Perfeito. Gosto. Rafael fala bastante disso. Eu prego bastante isso, porque eu acredito de verdade que a gente tem que pensar se a solução faz sentido. Quando eu falo de se apaixonar pelo problema, é entender mesmo o problema. Raciocinar no problema, entender se a solução que a gente está propondo é uma solução ou faz parte do hype, o que a gente está fazendo ali e por que a gente vai entregar assim. Então, que é entregar valor de verdade, né? Eu acredito muito em entrega de valor de verdade. E falando de tech, falamos de valor, e um dos pontos que a gente separou para conversar um pouco aqui é um item que eu acho que está em alta, é interessante, que é o uso da IA de forma consciente e responsável. E eu acho interessante esse tema porque ele tem várias conotações ainda, quando a gente olha, quando a gente escuta as pessoas falando. E queria escutar um pouco sobre o que você acha, Joyce, sobre esse tema, assim, qual que é a sua visão sobre o uso da IA consciente mesmo, uma IA responsável. Eu acho que aqui eu vou falar uma frase que muitos podem odiar, mas a IA ela não é nem boa nem ruim. A IA é um reflexo das pessoas que programaram ela. Então, quando a gente fala de uso responsável, qual que é a responsabilidade da pessoa que está fazendo aquela programação?
né? Eu pego, por exemplo, a indústria de carros autônomos. Se um carro autônomo atropela uma pessoa, a responsabilidade é do governo que permitiu o carro autônomo transitar, é da empresa que construiu o algoritmo e ele falhou, ou é de quem estava dentro do carro autônomo e não acionou o sistema de segurança secundário, ou é do fabricante do carro? De quem que é a responsabilidade? Então, esse tipo de pergunta a gente ainda não tem resposta. Difícil, né? Você perguntou, tô pensando aqui. Então, assim, a IA, ela é uma ferramenta de tecnologia. Ela não vai ser boa e nem ruim. Eu trabalhei por algum tempo na indústria de saúde. Eu posso usar a inteligência artificial para falar, dado as características e perfil de saúde da pessoa, qual que é a probabilidade dela ter um alto uso do convênio e usar isso dentro do hospital para fazer uma gestão de leito mais efetiva, para fazer uma gestão de médicos e profissionais especializados mais efetivo, de ter um estoque de medicamento melhor, porque eu já sei que vai ter aquele problema. E aí todo mundo vai falar, você tá usando super bem a IA. E eu posso pegar esse mesmo resultado, e se eu coloquei um botãozinho de aceito compartilhar os dados lá como usuário, eu compartilho esse dado com a operadora de saúde, e a operadora de saúde me dá 80% de reajuste, porque eu vou passar a usar. E aí não é legal. Certo. Notem que a IA é a mesma. O uso dela, pensado pelas pessoas, é diferente. Então, a questão da ética e da responsabilidade está nas pessoas, não está na IA. Essa é muito uma visão que eu tenho, né? Por exemplo, quando a gente fala de bom senso e senso comum, que é uma discussão que geralmente entra na IA. Sim. Bom senso é meu, é pessoal, varia conforme a minha cultura, a minha criação, meus valores. O senso comum é aquilo que a sociedade aceita, aquilo que a sociedade espera. Se eu fizer uma IA usando o meu bom senso, ela pode não ser válida para a sociedade. Agora, se eu desenvolver olhando o senso comum, isso é melhor. E aí vem alguns pormenores de, por exemplo, se eu tiver um time sem diversidade, essa IA vai ter viés. Porque ela aprendeu com o que eu sei, o meu jeito de pensar e o que eu quero. Agora, se eu fizer com um time diverso e todos utilizarem, todos testarem, tem várias personas ali. A probabilidade de viés é muito menor. Pegando aqui o contexto que a Jéssica trouxe, a gente fala muito de usar IA generativa. De querer usar IA, de querer fazer. Fazer POC é simples. Fazer MVP é simples. Escalar a IA depende de dado estruturado, depende de dados de qualidade, depende de você já ter maturidade em dados. O que a gente tem acompanhado muito no mercado brasileiro? As empresas não tinham maturidade em dados. As empresas têm puxadinhos ali de dados e querem fazer IA. E aí quando você vem falando, você precisa fazer um projeto de dados para depois escalar ou gerar um produto da sua IA, essa conta fica muito cara. Porque as empresas deixaram de investir nisso por 3, 5 anos. Então esse investimento de 5 anos que não foi feito, porque não, eu faço no Excel. Não, eu extraio na mão. Eu pego aqui 5 planilhas, eu junto do Power BI e tá tudo bem. Quando a gente tem essas decisões sendo tomadas por 5 anos, essa empresa não escala a IA hoje. Essa empresa precisa voltar a fazer uma lição de casa, deixar os seus dados limpo, padronizado, de forma escalável, para poder ter uma solução de inteligência artificial escalável. Que eu concordo 100% com você, porque isso acontece com consultoria e tiver muito isso acontecer, né? Do caso de, poxa, quero montar uma solução que eu digo, não sou ali. Eu quero usar uma inteligência para prever uma situação. Isso é um caso real, não vou dar detalhes, senão eu consigo identificar, mas a gente passou quase 1 ano e aí chegou um momento do projeto que a gente falou, a gente não vai cobrar porque não dá para fazer. O dado não entrega.
Seu dado não está pronto, você precisaria fazer o projeto anterior. Vocês topam fazer o projeto anterior? Ah, mas o dado já está lá. Ok, mas o dado não está limpo. Não está estruturado. Muito menos preparado para trabalhar com a vazão que era desejar. Eles queriam trabalhar quase que em real time. Eu bati no menos uma semana. Olha, quando era menos uma semana, aliás, que às vezes, assim, o dado não batia mesmo. E O evento não batia. o evento que ela Tinha não um batia. gap no evento, então você olhava e falava, tá, não, mas a gente sabe pelo não sei o que. Mas o dado não entra no senso comum. O dado não. E aí, eu sou estatística de formação, então eu falo, né? Estatística, machine learning, IA, não somos bola de cristal. Então não dá. Ela só aprende com aquilo que está disponível. E se aquilo estiver disponível, estiver sujo, bagunçado, a resposta dela vai ser suja e bagunçada. E quando a gente fala de reestruturar uma camada de dados, a gente percebe essa dor, né? Fala, nossa, mas é um gasto, é um tempo que eu vou precisar gastar antes de chegar nesse resultado. Mas a culpa é do seu modelo. Não é o seu modelo certo. O modelo, a IA, não aprende, não adivinha, ele aprende só através do que está exposto. E isso é uma coisa que a gente tem frisado muito. E faz parte do que eu comentei do letramento sobre o letramento mesmo para os tios, explicando qual a importância ainda da estruturação dos dados, mesmo nessa era da IA moderna, do LLM, das imagens que surgem com um simples prompt, mas que para tudo isso o dado tem que estar estruturado. Eu acho que aí a gente entra numa questão que às vezes o barato sai caro, né? Às vezes a gente traz isso, tipo, por exemplo, precisamos estruturar os dados, precisamos de melhores insumos. Ah, mas tem uma empresa que faz e diz que consegue fazer. E aí a gente vai enxugando o gelo e vê que realmente não conseguimos extrair o que a gente quer. E aí voltamos a olhar realmente para a origem ali, que vai ser a matéria-prima para depois ter indicadores, ter modelos, ter, enfim, todas as outras coisas que vão derivar de dados bem estruturados, dados limpos e dados confiáveis. E isso quando não cai numa troca também de ferramenta. Que a pessoa, não, mas aquela ferramenta já tem uma IA própria também, vamos trocar a ferramenta e o dado não está estruturado, não quer estruturar e quer trocar a ferramenta de qualquer jeito. Enxugar o gelo. Enxugar o gelo. Enxugar o gelo. Acontece. E um ponto quando a gente fala da IA é a questão da segurança também, né? É um tema que a gente tem visto que tem avançado, inclusive ferramentas que aqui na Jump a gente tem estudado, a gente tem olhado para trazer como parceira da Jump, a gente atender as áreas de dados que estão tudo a criar, e inclusive ferramentas que chegam a validar respostas, o contexto, para entender se aquilo está dentro de outro uso, entre aspas, correto, né, da IA. Mas mais do que isso, a segurança do dado ainda, não só da resposta, que é o que a gente olha para hoje, mas da origem desse dado. Você disse lá de apertar o botãozinho do sentimento, né? Poxa, posso liberar esse dado, e esse dado liberado, como que ele é armazenado? Ainda existe vazamento de dados, né? Ainda ocorre em diversas formas. Então, a gente vê que para o mundo da IA, hoje se liga muito ao mundo de cibersegurança nesse contexto. Eu não cuidava. Se liga sim, mas a maior parte que a gente vê de vazamento hoje em dia não tá dentro da tecnologia. Ele é gerado por pessoas. Social. Ele é social. Então, assim, há um e-mail que alguém clica em um link e aí você abre a porta da sua rede. Ou é como o caso que a gente viu recente do funcionário que recebeu para poder compartilhar a senha. Engenharia social. Né? Então, assim, a gente vê que muito não tá em ferramenta. Então, quando se fala de cultura, tá na cultura. Então, se a gente pegar a nossa sociedade hoje, a gente tá na primeira vez, a primeira era que a gente tem 5 gerações distintas convivendo juntas no mercado de trabalho. Então, se pega o pessoal que nasceu muito lá atrás e a galera que tá fazendo 16, 17 anos agora entra no mercado de trabalho. São mentalidades, são formas de trabalho, de pensar, de ver completamente diferente. A galera que tem mais tempo de mercado sabe das complicações. Então tem um pouco mais de cuidado, não todos, tá?
mas tenham um pouco mais de cuidado. A galera mais jovem, todo mundo aqui não que somos velhas, nós somos mais experientes. Perfeito. Mas a galera que tá entrando no mercado agora, quer fazer o que a gente já fez no passado, que é impressionar o chefe. Então, quer uma resposta rápida? Se quer pegar um manual de alguma coisa da empresa, jogar no GPT e falar, chefe, já tenho a resposta. Mas é que esse manual poderia estar no GPT? Esse é o ponto. Não poderia, talvez. Só que assim, quem que tá letrando essa galera jovem para ter esse cuidado, né? Quem que fala que, por exemplo, no GPT você tem uma aba lá que se fala não use meus dados para retreino. Você tem essa opção. Quem habilita? Quem tem esse cuidado com o dado? Né? Então é muito uma questão de engenharia social que gera muito vazamento de dados hoje em dia. Não que não tenha falha de algoritmo, não tenha algoritmo malicioso, não tenha brechas de segurança. Mas tudo isso a própria tecnologia vai se resolvendo, né? Mas a engenharia social, aí eu acho que é cada um que tá aqui, cada um que tá ouvindo, ensinar uma medinha melhor. Se eu ensinar o outro, a coisa vai melhorando. Na sua fala me deu um gancho de uma situação que nós vimos no ano passado, que foi de uma das grandes empresas, ter feito um trabalho no GPT. Você lembra desse caso? Que eles fizeram todo um trabalho, uma análise entregue pelo GPT. E aí isso acho que vem muito de encontro com o que você comentou sobre quem está letrando as pessoas que colocar o GPT, moer e entregar um relatório não é o trabalho real, né? Que assim, muito mais precisa ser feito do que só colocar lá. E eu acho que essa nova cultura que vem tem que tomar esse cuidado, né? Essa nova geração que vem com o mercado de trabalho toma cuidado que não é simplesmente usar o LLM porque a gente traz uma resposta bonita, né? Que aquilo ali realmente é o trabalho final. Essa me lembrou desse caso aí, foi um barulho no mercado. Mas eu só queria ver se o meu código tava certo. Se eu podia otimizar um pouquinho. Mas do senso crítico também, que às vezes a gente tava até, coincidentemente hoje eu tava fazendo uma reunião, e aí um rapaz tava comentando, né, que o chefe dele tava agoniado, porque ele falou, isso é pra fazer rápido, agora tem o vibe coding. E aí ele falou, cara, tá bom, mas não é assim que funciona, não é só plugar aqui que tá tudo certo, né? Então deu essa falsa sensação de que, primeiro que tudo que sai lá é verdadeiro, e as pessoas não conferem, já não conferiram, né? Você falou de Libra, tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se o título é exatamente esse, mas a arte de torturar, é como se fosse a estatística, a arte de você torturar ali os números para eles falarem o que você quer, né? Então, às vezes eu nem tenho o número e eu vou falar, 70% das pessoas que usam GPT não usam senso crítico, né? Então, já tô trazendo propriedade, mesmo número, acabei de tirar da minha cabeça, 70%, tá? Mas é isso que acontece, você não critica o que tá ali, ou às vezes você nem sabe fazer um código, você vai pedir para ele gerar um código, aí você não sabe o que aquele código faz, você pede para ele corrigir o código, e você vai colocar aquele código em produção que quem fez? Quem sabe corrigir? Qual que é o objetivo? E o que ele realmente faz? Não sei, mas tá lá, tá funcionando. Nada contra, e pegando esse mesmo anime que vocês trouxeram, ferramentas que gerem código rapidamente. Nada contra. Mas tem uma vibe de palestrantes para executivos que tem trazido muito. Vou pegar uma das ferramentas como exemplo aqui, o Lavabo. Eles vão lá na frente, digitam um prompt e falam, gente, tá aqui, ó, o time de tecnologia de vocês pode entregar 70% mais rápido, com metade das pessoas, porque o Lovable gera o código. Para uma POC, para um MVP, ele serve. Mas quando eu vou falar de colocar um código na minha infra, eu tenho padrão, eu tenho pipe, eu tenho segurança, eu tenho criptografia, eu tenho governança. Tem que conectar com um banco de dados, que tem que ver se é seguro para conectar com aquele banco de dados. Eu tenho um monte de outras disciplinas que não é só o código e que nem a Lovable e nem nenhum outro se preocupa com isso. Então, assim, é até um problema que às vezes a gente de TI tem com executivos de negócio
Não, agora a IA faz o código de vocês. Não, gente, não faz. Não faz, não entrega. O que vocês estão esperando que vai entregar? O Lovable é um exemplo maravilhoso para isso. Eu de verdade acho, porque eu escutei isso há pouco tempo num evento que eu fui, até antes da Lovable de você comprar, né? De comprar pra ver agora. Que eu tava num evento e aí começaram a apresentar as ferramentas e botaram a Lovable. Nossa, olha, ela resolve desenvolvimento. Eu assisti e falei, gente, por trás disso daí eu tenho certeza que não dá para plugar numa empresa enterprise. Você não vai conseguir plugar isso tão rápido. Não vai funcionar do jeito que vocês estão achando. Mas é interessante essa visão. Mas é a venda da facilidade. Tipo, é rápido, igual você falou, as pessoas que estão entrando no mercado também. Eu quero rápido, eu quero ser aquela pessoa, eu já quero ser CEO, eu já quero ser CDIO, eu quero tudo ano que vem. Por que tá demorando? Não sei se vocês viram alguns estudos que a gente tá com a primeira geração que o QI dos filhos é inferior ao dos pais. Eu vi isso. É. E eu vi que os filmes também estão piorando muito a qualidade dos filmes e das séries, porque geralmente, vou dizer aqui estatisticamente da minha cabeça, todo mundo aqui não deve ver um filme sem olhar rápido ali o celular. E aí eles precisam fazer filmes menos elaborados, menos plot twists e etc. Porque senão, quando você olha pro celular e você volta, você perdeu o enredo. E aí fala, não entendi esse filme. Então vai ser um filme ruim. Então tá caindo bastante. Foi feito toda uma análise, um estudo sobre os roteiros de Hollywood, etc, e etc. Dos livros também. Então, pro livro ser fácil de você ler e não... Você tem que pensar muito, irmão. Não quer pensar muito. E isso vem muito desse pensamento ágil do FOMO, né? Eu tô perdendo alguma coisa o tempo todo, então eu preciso ter tudo muito fácil o tempo todo. Tá, e o que você tem com profundidade? Onde que você realmente para e pensa? Por exemplo, eu no meu dia a dia de trabalho, eu procuro deixar o meu celular pessoal deletado. O Vitor manda mensagem pra mim, eu vou responder às 8 horas da noite. Porque ele manda no pessoal, eu não vejo. Quando meus pais precisam de mim, eles me ligam. Porque, senão, é uma distração. Você tá ali, você pega o celular pra ver se tem WhatsApp, aí você já vai pro LinkedIn, você vai pro WhatsApp, você vai pro Instagram, você olha isso, olha aquilo. Meia hora passou. E de repente você tá num lugar que você fala, como que eu vim parar aqui mesmo? Porque eu só ia olhar a hora. Então, assim, tem uma questão de saber tudo de forma muito rasa, ao mesmo tempo que você não sabe nada com profundidade. Isso é algo que existem psicanalistas que estão começando a investigar, porque é super preocupante. Isso afeta a nossa parte social a curto prazo. Muito, né? Porque isso é um problema. Isso é um problema real. Né? Quando eu falo que baixou o QI, por exemplo, a gente sabe que isso é uma possibilidade humana isso acontecer. É um tanto assustador, né? Tem não sei se eu vou pronunciar certo, mas a gente escuta a síndrome de Dunning-Kruger, né? Que é a pessoa, ela lê a superfície e ela já acha que ela é a master no assunto, né? Então, eu lembrei que isso daí também. É o consumo excessivo de informação de Rápida. É fácil e que te deixa agitado, né? O famoso feed, né? Um rolando e deixa lá, você fica... É interessante. As doses rápidas de dopamina. É verdade, né? Falam disso da dose rápida de dopamina quando você vê por vídeo rápida. Mas acho que, só pegando o gancho, isso entra muito... Eu falo isso todo dia, praticamente, que eu falo que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Você deve, não sei se você tem o mesmo sentimento, mas eu falo, nossa, que legal. Não, mas eu quero estudar mais isso sobre isso, e mais isso sobre isso, e vai abrindo um leque de possibilidades. E aí eu vejo pessoas, assim, que nem estudam tanto, falam, não, eu sei tudo disso, como? Mas legal quando você começa um mestrado, a primeira frase, pelo menos na GV, a aula de abertura, a primeira frase é: sabe o que vocês sabem até hoje? Falar, sei. Quantos aqui são presidentes de empresa? Uns 13 lá com mão. Quantos aqui são isso? Não sei quantos. Pega tudo que vocês sabem e joga fora. Porque o que vocês sabem de forma experimental só da vida de vocês. Nada tem base científica. Aí você fala, não, quero falar aqui dos 5 P's. Tem livro, teoria de marketing, não sei o quê. É teoria.
nunca foi testado e comprovado cientificamente em larga escala em diferentes indústrias. Teoria diferente de base científica. Então, base científica, assim, você passa a ter conhecimento aprofundado. Todo o restante é conhecimento raso vindo de outros. Aí, sei lá, assim fala, tudo que eu sei não vale nada. E vai muito ao encontro disso que vocês trouxeram, de olhar por cima e falar, meu, eu já sei tudo. E não é. Puxando o gancho, falando, né, a gente falou aqui do futuro e como as pessoas estão indo, né? Dessa questão do uso exagerado, muitas vezes, da IA, de como está sendo feito. Tem um ponto que eu acho interessante, eu queria perguntar para você, e a pergunta tá aqui rotada para tendências de IA dos próximos anos, mas eu queria mudar um pouquinho. Acho que vale a pena perguntar para você essa tendência de IA mais para esse lado humano mesmo, né? Como que você enxerga que virá essa evolução? Como que vai ser esse lado mais social da IA junto com as pessoas, cultura? O que você acredita que possa vir a acontecer aí nos próximos anos no nosso mercado e por aí vai? Essa é difícil. É difícil, né? Essa é difícil e aí eu vou usar a resposta master do mestrado. Depende. Depende. Né? Não tem uma resposta efetiva. A gente já tem uma sociedade que se conversa muito menos. Uma sociedade de crianças que não saem pra rua para brincar, elas ficam nos seus tablets. Né? Então a gente já tem uma sociedade que está cada vez mais afastada. Como que vai ser essa sociedade quando, se ela precisar de um terapeuta, ela não procura terapeuta, ela pergunta para uma IA generativa? Como que vai ser essa sociedade quando a IA responder tudo? Será que ela vai precisar mesmo de alguém? Então, assim, a gente pode ir para um lado da sociedade de cada vez ser mais e mais distante. Como a gente pode ir para um lado da sociedade de usar a IA para automatizar tudo que é padrão, rotineiro. Lista de compras, pedido no supermercado. O que é padrão e só consome tempo sem entregar nenhuma dopamina, nenhum valor. E usar esse tempo para estar com família, para estar com amigos, para fazer atividades sociais, físicas. Então, assim, como que as pessoas vão usar esse tempo livre que a IA vai gerar? Eu não acho que a gente tem essa resposta. Você desenhou dois caminhos aí, na verdade, né? Só é uma opção, né? Você tem um lado em que a IA pode nos ajudar a ganhar qualidade, tempo, até trazer coisas novas, né? Porque a gente para de fazer aquilo que é operacional e começa a construir mais. E você tem o outro lado, que é a IA tomando o nosso tempo através da dopamina, através das respostas já estarem todas lá, como você disse. Pô, você vai deixar de consultar um psicólogo, você vai conversar com uma IA, porque ela já responde tudo. É isso, né? Então, e o lado humano, né? Você desenhou um Y bem legal, gostei da resposta. É porque ela faz pensar, acho que é isso que é importante, que quando faz pensar, na verdade, também é um momento que a gente toma cuidado com o que a gente faz, né? Essa é uma resposta que nos faz pensar, ela também nos faz tomar cuidado, porque ela traz duas visões. Então, o próximo passo também que a gente dá, e querendo ou não, nas nossas posições como tecnologia, né, profissionais de tech, que estamos no dia a dia atuando, eu acho que também faz parte da nossa responsabilidade saber o caminho que está tomando, e até é que a gente vai seguir com isso. Né? Eu acho que de certa forma também a gente consegue, assim como na sua história você veio abrindo portas e portas para outras pessoas, traz visão para outras pessoas, né? A sua própria trajetória é uma abertura. Acho que quando a gente pensa nesse formato é algo que a gente também consegue fazer, né? A gente consegue. E pra gente fechar, olhando a sua trajetória, como eu disse aqui, você abriu portas e portas e tudo mais, quais os conselhos você daria, Joyce, para quem está iniciando no mercado, dentro do contexto que você passou no começo sobre a dificuldade, né? E para quem também já está no mercado, mas quer se tornar uma executiva, porque tem um passo grande até chegar a uma área executiva, o que você diria?
Vamos lá. Para quem está começando, acho que o primeiro ponto é seja curioso. Não tenha vergonha de falar não sei. A gente vem de uma sociedade que o erro não é aceito. Você não saber, poxa, como você não sabe isso? Todo mundo sabe, você não sabe. Então, assim, fale não sei, peça para ajuda, peça para ensinar. Ninguém não está sabendo. Então, assim, seja curioso, essa ajuda. Assuma que não sabe e estuda. Estudar faz toda a diferença, né? Porque o estudo é o que te dá a base. Em tecnologia, por exemplo, eu não conheço, fazem alguns anos que eu não codifico, a não ser quando eu quero brincar em casa, mas profissionalmente que eu não codifico. Mas eu estudei muito a base do que é um processamento de máquina, a base da ciência da computação, a base da estatística. Então, usar o algoritmo A ou B, eu sei qual que vai ser o melhor porque eu conheço estatística. Não é porque eu conheço algoritmo, ou conheço Python, ou conheço SAS. É porque eu conheço estatística. Então, eu sei estatisticamente o que eu preciso resolver. Então, para mim, estudar a base das coisas faz muita diferença. Então, para quem está começando, seria isso o caminho que eu deixaria. Eu queria aproveitar também, eu comentei mais cedo, eu tô aí bastante tempo na operação e agora eu tô atuando como executivo, então eu aproveito sempre a última pergunta também para pedir uma dica do convidado para eu que agora estou na área aqui de comercial. Então eu sempre pergunto se o convidado tem uma dica. Qual que é seu objetivo? Cara, nossa, eu vejo o meu objetivo hoje como um sucesso daqui, como mostrar a Jump para todo mundo. Eu quero, eu literalmente disseminar e mostrar o que a gente tem de qualidade para todos e falar, cara, a gente não é só mais um. A gente é uma empresa que resolve, que é consultiva e crescer. Eu quero crescer com isso daqui. Então, a dica que eu te dou aqui é: pegue o seu diferencial, aquilo que você já é bom, e faça seu melhor do mundo, né? A gente tem uma máxima de falar: olhe seus pontos fracos, eleve eles para a excelência e mantenha seus pontos fortes. Eu e a Joyce, particularmente, sou um pouquinho contra isso. Para mim pegue seus pontos fracos, eleve ele para a média. E pegue o que já é ponto forte seu e transforme em uma barreira que ninguém te supera. Que esse vai ser o diferencial, esse vai ser o que vai levar você a outro patamar. Porque senão você vai deixar de ser ótimo naquilo que você é. E para você sair de um ponto fraco, lá no nível 0 e chegar no 10, é muita energia. Que é diferente de você chegar na média, né? Então, pega os diferenciais da Jump e faça ele ser a fortaleza da Jump. É isso, obrigado. Olha essa dica. Joyce, eu tenho mais uma pergunta aqui. Na verdade, né, mais com a pergunta, eu vou aproveitar que eu acho que vai gerar um ótimo cut pra gente aqui, né? Umas cenazinhas boas, que é as indicações de livros. Livros. Vamos lá, eu falei do começo pelo porquê. Para mim, ele traz uma visão muito de negócios, muito uma visão de construir juntos. E a gente precisa disso no mercado corporativo. Nenhuma área trabalha sozinha. Então, são todas as áreas juntas para entregar algo, seja uma consultoria para um cliente, seja uma empresa para o seu cliente final. São todas as áreas. Eu não tenho alguém trabalhando ali em carreira solo e fazendo tudo de ponta a ponta. E eu começo pelo porquê ele traz essa questão de entenda o negócio, entenda a motivação, entenda o porquê daquilo. Então, ele para mim ele é um livro bem bacana. Um outro livro que eu trago aqui é o Comunicação Não Violenta. Então, para quem é de tecnologia, dar uma resposta muito objetiva é natural. E a galera que é de tecnologia
entende isso com a mesma naturalidade. A galera que não é, pode, é um pode. Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Mas pode entender isso como rude, como agressivo, O grosseiro. como arrogante. Arrogante. Então, comunicação não violenta é bem bacana para você melhorar e otimizar a sua comunicação. Comunicação não é algo ensinado em escola e nem em faculdades. Você só aprende comunicação em faculdades voltada para jornalismo e marketing. Em qualquer outra área você não aprende. E eu diria que pelo menos 30% dos problemas que uma empresa possui são gerados pela comunicação. Então, se você tem uma comunicação mais efetiva, mais eficaz, pessoas falando melhor, essa comunicação flui muito melhor. Ótimo. O último é Conversas Difíceis. Conversas Difíceis é um livro muito bacana porque ele traz a percepção da empatia. Tem um trecho do livro, um comecinho, eu vou falar só do comecinho para não dar spoiler do livro todo, que é uma pessoa, executivo de uma empresa, que precisa fazer uma ação na empresa dele. Se eu não me engano, é uma ação de marketing. Ele precisa de panfletagem ali, dos gráficos, para entregar numa reunião de conselho. Um material bonito para entregar numa reunião de conselho. E essa reunião é para ontem. Então, ele está em cima do prazo com aquilo. E ele tem um amigo que é dono de uma gráfica. Na cabeça dele, eu vou passar esse job para esse meu amigo, que eu vou ajudar a gráfica dele a decolar, porque a minha empresa tem um mega nome. Então a gráfica dele vai decolar, tendo eu como cliente. Ele passa esse job para esse amigo, e esse amigo aceita. E pensa, minha gráfica tá cheia de trabalho. Eu não atenderia isso se ele não fosse meu amigo. Eu só vou atender porque ele deve estar precisando de um favor meu. Então, na cabeça dos dois, um estava fazendo um favor pro outro. O resumo é, o material não ficou bom, a reunião não foi boa, e aí a pessoa veio conversar com um cara da gráfica falando, meu, que trabalho é esse que tu fez? Ele fala, tava te ajudando. Você pediu em cima do prazo aqui, eu só fui te ajudar. E aí você entende a necessidade da conversa ter transparência, ter os porquês, os praquês. Se de repente ele tivesse falado que estava atrasado, a amiga teria visto de outra forma. Ou se a amiga tivesse falado, tô cheio de trabalho, eu não vou conseguir te entregar nessa qualidade, mas eu te entrego 30%, te atende, também teria dado certo. Então, assim, ele mostra como as conversas difíceis são necessárias para eu sair do outro lado. É um livro que eu gosto bastante. Muito bom. Bem, assim, você gostei. Eu gostei dos três. Vou dar uma olhada nos três, gostei mesmo. Mais algum ponto, Jess? Foram 3. Essa pessoa é de exata, gente, desculpa. O meu é isso, eu já pedi a minha dica. Satisfeito. E algum ponto? Não, só quero agradecer pelo livro, agradecer por ter participado aqui hoje, agradecer também pelo que você trouxe e contribuiu, assim, foi bem legal, me fez... Ainda tô aqui, ó, minhas sinapses estão, ó, processando aqui coisas que vou também ler hoje, os livros aí que você indicou. Muito obrigada. Joyce, gostaria de agradecer a presença de hoje. Muito obrigado mesmo. Foi uma conversa que eu gostei bastante. Acho que tem bastante conteúdo bacana aqui para o pessoal escutar. Espero que o público goste. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês pelo convite e sucesso aí pra Jump. Muito obrigado. Pessoal, fechando mais um Jump Talk. Agradeço a todos.